diagnosticada, pode ser um complicador e levar a otite média crônica. Por quê? Porque os quadros de alergia, o paciente não respira bem, né? São aqueles pacientes que roncam, são aqueles pacientes que não têm uma respiração boa e pode evoluir com otite. Refluxo gastroesofágico é outra causa. Então, otite de repetição. Vânia não tem hipertrofia de adenoide, não tem alergia, não vai para a escola ainda. Será que tem refluxo? Então, a gente vai investigar refluxo e encaminhar para o gastro. É fácil investigar refluxo de criancinha de 2 aninhos, 3 aninhos? É difícil. Então, assim, o otorrino trata o episódio da otite, acompanha a otite, manda para o gastro dá uma rastreada no refluxo. A gente sabe que os exames são difíceis de fazer. Imagina se fazer uma endoscopia uma criancinha de 2, 3 aninhos. É difícil. No interior, a gente não tem ninguém que faz endoscopia em criança. E a gente também sabe que a endoscopia pode não vir, e a criança pode ter refluxo. Então, pH é muito difícil. Mas o gastro vai conduzir essa parte do refluxo. Então, se eu, Vânia, otorrino, estou com uma criança de otite de repetição, já investiguei hipertrofia, não tem. Já investiguei outras causas, não tem. Criança não vai para a escola, pai não fuma dentro de casa, criança não tem alergia. A gente pede para o gastro dar uma olhada. Tem refluxo? Trata refluxo. Não tem refluxo? Volta para a Vânia. Mas qual a reação? O refluxo alto. Lembra que as cavidades em crianças são muito pertinho, exatamente. Então, aquela criança que mama deitada e tem um refluxo fisiológico, mas se for tenso, ele pode vir até tubo auditivo, que ele faz otite de repetição. E aí você fica ali batendo cabeça, tratando otite, e a criança né? Fatores infecciosos, a própria otite média aguda levando a quadro de repetição. E fatores imunológicos, desnutrição, deficiência de hemoglobina. Então, o que eu vou pensar, gente? Com criança que vai evoluir para a otite média crônica, ou vai ser criança que tem otite de repetição, e essa criança eu estou investigando, eu estou tentando resolver, aquela criança que tem muita alérgica, não tem controle, aquela criança que pode ter o refluxo, e aquela criança que tem alguma deficiência de hemoglobina. Você rastreia ele tudo, não tem hipertrofia, não tem nada. E aí, eu sempre falo, a consulta começa quando a pessoa entra no consultório da gente. No seu olhar, você já pensa, né? Criancinha entrou, o peso adequado, a altura adequada, você olha a idade da mesma prontuária. É que a gente viu hoje, o menininho entrou, 8 anos. 8 anos, você pensa, uma criança tem mais ou menos em 30, em 25, em 28, e de peso ela vai ter entre 23, 28, tem as mais gordinhas, as mais magrinhas, mas com a prática a gente vai ter essa vivência. A criança entrou, aí você olha ali, 8 anos, aí a criança ó, pequenininha, aí você fala, esse negócio é errado aí, ou a idade do prontuário é errada, essa criança está com baixa estatura. E aí você começa a pensar nesses fatores imunológicos. Aí a mãe diz, não, está tendo muito otite, mas aí você já vê que ela tem baixa estatura, você não é pediatra, mas você tem que ligar uma coisa na outra, tem que linkar. E aí você vai começar a pensar em deficiência de imunoglobulina. Vou pensar em deficiência de imunoglobulina para todo mundo que vem no meu consultório. Não, você pegou uma doida, dosando lá GA, GR, você fica igual uma... Aí pede aquele monte de exame, a mãe fica com o cabelo em pé. E a gente, eu sou mãe, gente, eu falo mesmo, eu já peguei assim, receituado com um monte de coisa de exame, eu vou lá no laboratório e falo, não tem coragem de colher tudo, meu filho, não. 5, 10, 15 tubinhos? Não, não vou colher. Então, assim, a gente vai fazer isso aqui quando tiver indicação, né? Mas pensar que a otite média crônica pode ter esses fatores imunológicos aqui. Então, assim, atentar para essas crianças também para a gente não deixar de investigar, né? Quais são os patógenos da crônica, né? A gente falou que da otite média aguda, quem para lembrar? Quem é o agente principal da otite média aguda? Pneumococo. É o pneumococo. Lembra da otite externa? É pseudomonas. Mas tem outros lá que tem. Mas é o principal. A gente vai sempre tratar o principal. Porque eu não vou fazer cultura de todos. Então, se chegou externa, eu vou pensar em pseudomonas. Se chegou média, eu vou pensar em pneumococo. Mas, olha, tem oraxel, tem a hemófilis, tem. Mas não é o principal agente. O principal é o pneumococo.
hora mista? Não. Ele vai tomar quando ele tiver doença ativa. Então, ele tem uma condição crônica, mas ele vai ter período de agudização. E como isso aparece para mim? Olha, quando ele começa a ter o quê? Otorreia, secreção saindo da orelha. Tá com a otorreia, ele está no período de agudização dessa crônica dele. A gente vai tratar, pensando em flora mista. Melhorou, ele continua tendo otite crônica, mas está no período de que a gente chama de acalmia. Ele está com a orelha seca, esse menino quer, essa orelha se quer, né? Então, a classificação da otite média crônica. A gente tem otite média crônica não colesteatomatosa, crônica colesteatomatosa e a crônica tuberculosa. Essa daqui eu nunca peguei. Essas duas sim. Tuberculose, como que eu vou saber? Se o paciente não estiver evoluindo bem, você vai fazer biópsia. Na biópsia vai mostrar. Tem vacilo ali. Fora isso, a gente vai tratar não colesteatomatose e colesteatomatose. O que é? A não colesteatomatose ainda se divide em simples, subdurativa e anaerofásica. E a colesteatomatose em primária, secundária e congênita. O que é o colesteatoma? Primeiro eu vou falar um pouquinho. O colesteatoma é um tumor benigno na orelha média e orelha interna, mas ele cresce. Então, ele é benigno, mas se ele cresce, tem que sair dali. Porque ele vai crescer externamente ou internamente. E quando ele cresce internamente, para onde ele vai? Para a orelha interna. O que tem na orelha interna? Nervo vestíbulo coclear, aço facial. E ali a gente tem o osso damastoide, que é um osso todo poroso. E depois a gente tem o quê? Cavidade craniana. Então ele vai crescendo, ele vai invadindo estrutura. E ele vai destruindo o osso, vai destruindo o osso, vai destruindo o osso, até fazer abscesso cerebral, fazer meningite. Então, assim, é benigno? Não é? Mas tem que tirar? Tem. Então, qual o tratamento do colesteatoma? Cirúrgico. Fez o diagnóstico, é colesteatoma, tem que operar. Então, esse colesteatoma, por que está colesteatoma? De onde vem o colesteatoma? O colesteatoma é um tumor epitelial, é um crescimento como se fosse uma pele. A gente tem queratina ali. Aumento de queratina onde não deveria ter queratina. Na pele a gente tem muita queratina, na orelha média não. E começa a ter esse crescimento com aumento de queratina. Parece uma cebola com essas cascas, com essas lamelas que a gente fala. E ele vai crescendo, benigno, mas vai crescendo. Ele pode ser colesteatoma primário, do nada ele apareceu. Ele pode ser secundário. Secundário é o quê? Secundário é algum procedimento na orelha. O paciente operou, colocou tubo de ventilação. Pode evoluir. Um colesteatoma. O paciente teve otite média aguda, complicação com perfuração. Pode evoluir com colesteatoma. Então, ele é secundário a algum processo que aconteceu naquela orelha. E ele vai ser congênito. Já nasceu com a matriz do colesteatoma. Ele vai crescer. A não colesteatomatose, a gente tem a simples, você tem uma perfuração na membrana, mas não tem nenhuma outra alteração lá para dentro. A gente tem a supurativa, onde a gente já tem uma mucosa da orelha média doente. E a gente tem a telefásica, onde a membrana timpânica ela gruda na orelha média. Faz uma pressão negativa tão grande que ela fica telefasiada na orelha média. A otite média crônica simples, como que eu vou fazer o diagnóstico? Tem uma perfuração, então se tem perfuração, a gente já considera otite média crônica, tá? Otite média crônica com perfuração. Simples quando o paciente fala assim, ó, meu ouvido, embora ele seja furado, ele não vaza. Ele vaza muito raramente quando eu fico gripado. Ele vaza muito raramente quando sem querer entra uma água. Mas fora isso ele fica seco. Então isso é uma otite média crônica simples. Ele tem episódios intermitentes de otorreia fluida ou mucoide, mas ele tem longos períodos de acalmia. Às vezes ele fica até um ano inteiro sem ter otorreia. O paciente não deixa molhar o ouvido. Se ele tiver IVAS, ele trata, joga os sprays de nariz para não estar o nariz entupido, e aí o seu ouvido fica seco. Eu vou levar aquela para ela não. Oi? Não, pode expor.
momentaneamente não fecha mais. Aí só se fizer a timpanolastia, que é uma plástica, tira daqui e vai fechar esse tímpano. Aí fechou, e para que é a cirurgia? Para não deixar contaminar a orelha média, né? Então a gente tem perfuração de membrana timpânica com mucosa da orelha média normal, uma orelha boa, o menino furou com cotonete, não tratou na época, a perfuração não fechou. Ficou aberto. Ele não tem nada de ouvido. Ele não tem nada de tuba auditiva. Só que a membrana ficou furada, cicatrizou aberta. E ela não fechou mais. É crônica, porque se fizer uma gota de água vai vazar. Porque vai entrar em contato com a orelha média. Então não pode furar. É a forma mais comum. Então a forma mais comum que a gente encontra de crônica é isso. Sem evidências de infecção ativa e responde bem no antibiótico tópico. Você chegou para mim e falou, doutora, eu gripei e eu tenho o ouvido furado e agora está vazando. Ok, então eu vou pingar a gotinha e ele vai secar e vai ficar esse período de acalmia de novo. Essa é a antibiótica crônica simples. Então sempre vai ser que a pessoa tem furado. Furou. Agora, furou por quê? Furou por trauma, furou por infecção, otite média aguda, então a gente pega muito aqui. Vocês vão ver que a otite média crônica normalmente é uma patologia de pacientes que têm baixo poder aquisitivo, uma baixa cultura. Por quê? Porque isso vem às vezes da infância. A criança está tendo otite de repetição mal conduzida, mal tratada, mal diagnosticada, não investigada, não opera adenoide, e aí fica aquele ouvido ruim desde a infância, perfura a membrana. Perfurou, não se cicatrizou aberto, vai crescer assim. Né? Então, normalmente vem episódios lá desde a infância. Então, os ouvidos crônicos normalmente são pessoas assim, que já tiveram problemas lá na infância. O colesteatoma é cirúrgico, se não operar, vai ficar com otorreia, vai ficar com ouvido crônico. Né? A gente tem ainda, como é que trata esses pacientes? Esses pacientes a gente só vai tratar quando ele estiver com otorreia. O ouvido está seco, eu tenho pacientes assim, de 70 anos com membrana perfurada. É otite crônica. É uma otite média crônica, mas que está no período de acalmia. Aí ficou gripada, vazou, fala, mano, eu vi aqui que meu ouvido está escorrendo. Aí você vai fazer otoscopia, tem secreção. Pingou gotinha de antibiótico, tratou o nariz, se foi IVAS, resolveu, secou o ouvido, vida normal para aquela pessoa. Não pode molhar, não pode deixar cair nada no ouvido. Então, o antibiótico é tópico, a gente orienta a proteção, né? Não pode mergulhar, não pode ir para a praia, sim, mergulhar. Se for molhar, tem que proteger. Né? E as feixas nasais a gente trata. Cirurgia seria para fechar essa membrana, tirar um enxertozinho e colocar. Só isso, só para vedar a orelha externa da orelha média, separar. O enxerto ele não vai ser igual a membrana timpânica, que vibra, que está aderido à cadeia circular. Não isso. Oi? Fica um enxertozinho ali. Ele até mobiliza, porque tem ar aqui e ar aqui. Mas assim, não vai. Lembra que eu falei que quando a membrana vibra, a gente tem um ganho de 5 a 10 decibéis. Então eu já explico para o paciente, não vai ganhar esses 5, 10 decibéis, não. Ele vai continuar com essa perda. É só mesmo para proteger a sua orelha média. A cirurgia seria para isso. Né? E se tiver adenoide, a gente tem que tirar. Hipertrofia de adenoide. Não adenoide, né? Adenoide muita gente tem, mas se ela tiver crescida, hipertrofiada, tem que tirar. Mas sempre corrigir fator primário, sempre tirar adenoide hipertrofiada. A perda de tiro é muito grande, porque quando ela perfura e não. Não, 10 a 15 decibéis. Pouquinho, 5, pouquinho. Ela amplifica, né? Ela amplifica aí 10, 15 decibéis. Se ela não está funcionando, vai ter essa perdinha leve. E logo no início, quando criança ainda, se ela tivesse a repetição, já pode furar e não regenerar mais. Pode não regenerar. Normalmente, gente, quando fura, se for bem conduzido, ela regenera. Dependendo do que levou a furar. Por exemplo, foi um trauma, ela vai regenerar. Se você evitar a infecção ali, ela vai regenerar. Se foi por infecção, trata a infecção. Agora, imagina que ela furou por infecção. Você está tratando, está se resolvendo. Só que ela vai lentamente, em uns 2 meses.
com o epitélio da orelha média, aí esse ouvido já não seca. Aí é aquele paciente que está com otorreia frequente. Ele vem para você, doutora, meu ouvido está vazando. Pinga um antibiótico. Toma um antibiótico oral. Secou. Fica alguns dias seco, está vazando de novo. Essa é a supurativa. Então, otorreia persistente. A remoção é temporária. Eu faço antibiótico, seco aquela orelha, ele fala, não fiquei gripado, não deixei molhar, daí a pouco está vazando de novo. Então, assim, é ruim para o paciente. Você imagina que tem odor fético, porque está infeccionado, tem pseudomonas ali. Otorreia cética. E fica o ouvido mais sensível, fica dolorido, não é uma dor, mas ele fica dolorido, ele fica mais sensível. Esses pacientes têm que operar, deitar e tirar essa mucosa do ouvido. Vai voltar a audição, lâmpada? Não, é para tirar a mucosa doente. Para esse ouvido secar, parar com essa otorreia frequente. Então a crônica. Mas aí não cai nada. Não pode cair nem uma gota de água. Tá vendo? Você olha, está sempre assim, ó, está sempre úmido. Está sempre com otorreia, está sempre com cheiro ruim. Aí a gente passa o espectro do otoscópio, tira, cheira, está com cheiro ruim, cheiro de bactéria. Aí você pinga. Tem que cheirar? Tem que cheirar. Vamos fazer outra vez? Cheira? Depende. Eu sou especialidade. Depende. Vai fazer preventivo. Vai fazer preventivo, você vê. Eu vou saber o que A supurativa, qual que é o tratamento da supurativa? Então, independente, diferentemente da onde a gente só faz um tópico, na supurativa a gente faz um antibiótico oral e sistêmico e tópico, né? Oral e tópico. E isso aqui, ó, mastoidectomia, cirurgia, não tem outro tratamento. Eu não tenho o que fazer para esse doente. Eu tenho aqui muitas vezes pacientes com essa crônica e supurativa. O ouvido a gente trata, toma antibiótico, pinga antibiótico, daí a pouquinho ela volta. Aí eu falo, fulana, tem que operar. Tem que operar, dou encaminhamento. Aqui a gente manda lá comigo. Ela vai para lá, faz consulta. O que acontece? É pesado. Os pacientes de crônica, eu falei para vocês, são pacientes que têm baixo poder aquisitivo na radiografia. Tá? Então depende do SUS para operar. Então esses pacientes, sim, vai lá no fundão, tenta operar com lá. Mas são tudo assim, vai ser demorado, burocrático. Se tivesse, quer explicar sobre o mastoide? O que é mastoide? Doideira, não dá mais. Você vai ter aqui. Essas coisas. Se é mais uma mastoidectomia, tem que fazer por aqui. Eu falei assim, não, o mastoide é aqui, ó. Tem muito otorrino na forma. Professor, tira a mastoidectomia. Você abre por aqui, acessa a mastoide, acessa a orelha média, tira essa mucosa doente, ventila essa mastoide. Se tiver colesteatoma, tira o colesteatoma e aí seca esse ouvido. Ô, Vânia, o paciente fica escutando normal? Claro que não, gente. Claro que não, mas o intuito da cirurgia não é audição. O intuito da cirurgia é tirar essa otorreia, essa infecção frequente, né? Professor, não O médico demorava 6 horas por pai fazer uma maçoneria. Mas demora mesmo. Você já viu uma cirurgia de mastoidectomia? É de uma coisa. Você tem que brocar, você abre, aí você tem que brocar o osso. Tem que ir brocando ali, ó. E aí você tem que achar as estruturas. É uma situação lá. E aí, assim, hoje em dia a gente tem a ótica, né? Mas antes era com microscópio. Você fica ali com microscópio, brocando. Mas residente, assim, eu não poderia ouvir sozinho em nenhum lugar. Porque o ouvido é muito complicado, muito difícil. Mas na residência a gente faz cursos de mastoide. Aí a gente pega uma mastoide humana, vai pro laboratório e fica brocando aquilo ali. Aí você tem que achar o martelo, você tem que achar o estribo, você tem que achar a cópia, você tem que achar os canais celulares, porque é tudo pequeno. Aí quando você vê que você está brocando o martelo, está brocando. Você tem martelo, não tem. Então,
tem um retorno melhor. Né? Agora, o ouvido não. Professor, só uma pergunta. No caso aí que tem alteração no mucosa, hidroplasia, metaplasia, ela pode ser alguma coisa de pré-maligno, inclusive? Não. Mesmo tendo essa alteração, não é uma doença pré-maligna, não. Tá? Não tem alteração neoplásica, não. Pode ter concomitantemente, mas não. Tá? Não é uma falou que vai dar, não. É pré-maligno, não. Colesteatoma. O que é o colesteatoma? Presença de epitélio escamoso, estratificado, queratinizado, com produção exacerbada de queratina. Queratina crescendo onde não tem que crescer. Tem um que se chama de queratoma, né? Porque queratina é um crescimento de pele de forma ectópica, num lugar que não era para crescer. A gente vai ter perfuração da membrana timpânica com presença de colesteatoma. Coloscopia, que você vai ver isso aí. Você vai ver essas lamelas esganiçadas, você pode ver pólipo, formação polipoide, você pode ver a secreção, infecção, odorreia e um cheiro muito ruim. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve colesteatoma. Nunca ouviu falar. A Ellen. Deve não, só isso aí o apendicite está faltando para ela, tá? Para, gente. Então, assim, você vai ver na autoscopia. Quero dizer que igual a Chaves. Então, é odorreia, purulenta, constante e fétida. Às vezes, o paciente está aqui sentado e quem está do lado sente o cheiro. É o diagnóstico. Tá doendo? Causa de hipoacusia, porque tem uma massa ali na orelha média. Pode causar zumbido, crise de vertigem, tonteira, dor. Conforme ele cresce, ele vai pegando estruturas. Então, se ele chegar lá no ouvido, lá na orelha interna, se ele chegar no facial, vai dar paralisia facial, pode dar meningite, se ele destruir e entrar para a cavidade central. Complicações graves. Então, quem tem colesteatoma tem que operar, não tem o que fazer. Se o diagnóstico é colesteatoma, às vezes o paciente chega para usar aparelho auditivo por hipoacusia. Está escutando pouco. Só que aí, quando você vai ver, o paciente chegou lá para isso, tem uma perda condutiva unilateral, que é usar aparelho. Então, tem que saber o motivo daquela perda. Pode ser um tumor maligno, pode ser um colesteatoma. Aí eu coloco um aparelhinho. O tumor vai crescendo, pode crescer para fora ou para dentro. E daí o paciente faz paralisia facial, faz meningite, também está usando aparelho. Não. Eu tenho que saber a causa daquela perda. É colesteatoma, eu já falo, olha, tem que operar antes de colocar o aparelho. Não adianta. Você vai sentir várias cirurgias. E tem um congênito, né, que o paciente não vai ter otorreia, porque a cavidade está fechada, ele está preso na orelha média. Só que ele cresce, ele pode crescer tanto para a parte externa quanto para a parte interna da orelha. Então, na otoscopia, vai encontrar isso aí, por exemplo. Então, você colheu uma história clínica. O que vai ter na história clínica? Olha, doutora, o meu ouvido sempre vazou, tem um cheiro muito ruim. Eu tenho isso de longa data, nem me lembro desde quando. Mas ele vaza constantemente, eu uso remédio, é porque está vazando, tem cheiro muito ruim. Aí você pensa assim na sua cabeça, isso é otite crônica. Agora, qual otite crônica?
cebola que vai descascando e vai saindo aquelas cascas esbranquiçadas. Pode ter pólipo e vai ter erosão de cabelo muscular. Então, a gente pede uma tomografia, a gente vai ter o arrasamento desse esporão de Chaucer, que é uma estrutura anatômica, a erosão da cadeia circular, o aumento do espaço de cruzar, que também é um espaço entre o osso ali, vai destruindo os ossos, aumentando esse espaço. E esse material aí, com atenuação de partes moles na caixa timpânica, lá na orelha média, isso é colesterol. Tem que operar esse paciente. A gente sabe se é no saco, se é no saco. O saco Eu vou fazer o tratamento. Quando a gente mede a função da colesteatomatosa, o tratamento é o quê? Cirúrgico. Não precisa saber que é mastoidectomia, que é... Não, mas é cirúrgico, não adianta. Eu posso tratar de um processo infeccioso de colesteatoma? Posso. Se chegou para mim com aquela otorreia fétida, até ele operar, eu vou tratar. Eu vou pingar a gota, eu vou passar o cipro, eu vou falar, olha, mas tem que operar. Tem que operar, né? Não tem jeito. Então, a orelha aqui não vai ser nada. A gente tem ainda a algística crônica atelectásica, adesiva, que é uma sequela de um processo inflamatório de longa duração, onde a gente tem a função mais importante. Então, assim, quando que a gente vai ter a crônica atelectásica? Aqueles pacientes que têm otite secretora que não se resolve. Ela está lá com pressão negativa na orelha média, essa membrana timpânica ela fica aderindo naquele osso ali da orelha média e vira uma crônica atelectásica. Por quê? Porque era um processo inflamatório lá atrás de longa duração. Não tratou. Virou uma crônica atelectásica. Né? E isso pode ter também pela composição da mastóide. Acabou a matéria. Pode nascer a mastóide atelectásica. Acabou, mãe? Tem mais duas mochilas. Olha, acho que é você tratar o processo inflamatório lá atrás. Não, se ela já chegou, já está a aplicação da informação. Uma microfonia, como se fosse um rádio fora de sintonia. Então você acha que isso vai melhorar, isso vai passar, isso deve ser cera. E aí vai piorando e daí a pouco você fala, não, agora eu não estou escutando bem desse ouvido. Pode ser uma surdez súbita. Pode ser uma cera que deslocou, pode ser uma infecção que está começando, mas pode ser uma surdez súbita. Então a história é essa. É uma instalação de uma disacusia neurosensorial de início abrupto, sem causa evidente. E pode também ser um agravo de uma neurosensorial, uma pessoa que já tem uma perda leve, uma perda moderada, e agravou aquela perda. Olha, um idoso, por exemplo, ele pode ter perda súbita? Pode, mas ele já tem uma perda da idade. Mas do nada rebaixou de um lado. Ou do nada piorou de um lado. Pode ser uma súbita. Então é instalação ou agravo de uma disacusia neurosensorial. A perda auditiva é igual ou maior que 30 decibéis em 3 ou mais frequências audiométricas. Então, qual é o exame que eu preciso para perda auditiva? Então, eu preciso. Porque por mais que o paciente fale assim, doutora, eu não estou escutando direito esse ouvido, tem 3 dias que eu não estou escutando direito esse ouvido. Eu converso com ele, não tem mais nenhum sintoma, eu faço endoscopia
Não sei. Só Deus sabe. A gente não fala assim. A gente fala assim, olha, seu João, tem algumas teorias que tentam explicar essa perda do seu dedo. Mas a gente não sabe o que pode ter acontecido aí. A gente não sabe o que é. Mas a gente tem algumas teorias que tentam explicar. Teoria circulatória. Uma hemorragia intracoclear. O paciente tem pressão alta, fez um pico hipertensivo, sangrou uma artériazinha lá em cima da cóclea. É uma teoria. Né? Trombose por dislipidemia ou hipercoagulopatia. Então, o que eu tenho que estar investigando nesse paciente? Sou hipertenso? Está controlado? O senhor tem algum exame de sangue recente? Tem aumento de triglicerídeo, colesterol? Ou não? Glicose está controlada? Espasmos que favorecem efeitos trombóticos. Então, fala que pode ter uma isquemia, liberar radical livre, dar uma acidose, diminuição de ATP e a morte celular das células lá do epitélio. Então, assim, uma teoria. Mas como é que a gente vai comprovar essa teoria? Tem uma teoria que é muito aceita, que é das infecções virais inaparentes. O paciente tem uma infecção viral por qualquer vírus, influenza, adenovírus, às vezes não teve sintomatologia nenhuma, mas o vírus foi lá no nervo auditivo e fez um processo inflamatório ali. Então, isso é uma teoria viral. Principalmente quem? O herpes. O herpes, ele não dá nada, ele tem tropismo pela otorrina. Ele gosta do facial, ele gosta do vestíbulo coclear, ele gosta dos nervos da otorrina. Então, assim, o herpes, aquele paciente tem herpes labial e não trata. Isso vai melhorar. Mas o vírus pode migrar. Pode migrar lá no nervo auditivo. Tem teoria dos processos autoimune, alguma coisa autoimune que fez o aquela surpresa. O que a gente vai encontrar no quadro clínico? 75% dos pacientes têm mais de 45 anos. Então, quem tem mais de 45 anos já é da de início. Pessoal, é isso, velho. É isso. Tudo jovem. Mas mais de 45 anos qualquer pessoa pode ter uma predisposição maior. Pico na sexta década. Pode acontecer. 90% dos casos são unilaterais. Então, ainda bem, isso acontece unilateral. Olha, pode acontecer bilateral? Eu nunca peguei, mas pode. As que eu pego são sempre unilaterais. Mas você pode pegar um paciente e chegar lá com a mesma história clínica, endoscopia normal, e você vai ver o urometria está com rebaixado, mas um beijo está bilateral. Pode. Plenitude auricular pode preceder a hipoclusia. Então, nem sempre ele vai perder rapidamente. Tem até 72 horas para se instalar a perda. Né? Zumbido em 70% dos casos. Então, assim, é um negócio chato, né? Exame físico. O que você vai encontrar no exame físico de um paciente de consulta e escuta? Exame clínico normal. Otoscopia normal. Não tem nada. Eu estou lá perguntando várias coisas para ele. Você teve otite? Você está sentindo dor? Não tive nada. Coreotomia acontece. Aí você vai fazer otoscopia. Você não vai encontrar ali uma bolha de cera, vou tirar e não tudo certo. Não. Otoscopia normal. Tímpano brilhoso, com translucidez, não tem abaulamento, não tem retração, não tem nada. Otoscopia normal. Né? Ô, professora, se colocando um modo aí de apresentação, acho que aparece o slide todo que está faltando aí. Aí o seu. Ô Silvestre, ajuda ali. Agora você estragou tudo. É porque quando abre, é justamente quando abre que não aparece. Ô Silvestre, vai lá, Silvestre. Eu acho que essa aula de sinal de Deus isso daí. Já que a Laurinha de Opática, não. Vertigem pode ter, história prévia de línguas, cefaleia, otoscopia para gente tirar operações. Mais ou menos o que eu tinha falado. Gente, lembra que
acontecer alguns casos. Então, assim, o exame físico vai ser o quê? Normal. Não tem nada, exame físico normal. Endoscopia normal. Exame físico é atenção especial para otoscopia, por quê, gente? Se eu fizer uma otoscopia e tiver uma bolha de cera, o diagnóstico não é surpresa, o diagnóstico é seguro e validado. Se eu fizer uma otoscopia e tiver membrana abaulada, é otite média aguda. Se tiver membrana retraída, é otite secretora. Enfim, se você encontrar alteração ali, você vai pensar em outros diagnósticos. Você espera a otoscopia normal. Avalie o equilíbrio e os exames complementares. Principalmente o quê? A audiometria. A audiometria vai me ajudar a fechar o meu diagnóstico. Por quê? Porque ela vem alterada. Ela vem com aquela perda lá de 30 ou mais decibéis em 3 ou mais frequências consecutivas. Isso vai me ajudar a fechar o diagnóstico. Agora, sim, se piorou uma disacusia que o paciente já tinha, só se eu tiver uma audiometria para comparar. Né? Lembra que eu falei? Todo mundo tinha que ter uma audiometria. Porque na hora que acontece isso aqui, você não tem nenhuma para comparar. E às vezes o paciente já tinha alguma perda auditiva ali e piorou. Né? Na literatura, pede para a gente fazer no primeiro dia, depois de 2 em 2 dias, até 10 dias. Não faço isso na prática. Na prática é uma audiometria. Uma audiometria que ele vai me trazer. Né? Audiometria. Exames laboratoriais. A gente sempre pede exames laboratoriais. Por quê? Lembra que eu falei que pode ser hipercolesterolemia, pode ser alguma doença viral, a gente pede algumas sorologias, dependendo, obviamente, gente, da história clínica. Porque a história clínica está muito ampla. Qual é a idade do paciente? Se eu tenho um paciente lá de 20 anos, teve uma surdez súbita, mas não é diabético, já tem exames prévios, não tem glicado normal, para que eu pedir glicemia dele, glicada para ele? Não precisa, não vou pensar que isso é alguma coisa de diabetes. Mas, por exemplo, tireoide, tem muita gente que tem problema de tireoide não sabe que tem. Coagulograma, sorologia para vírus. Só que sorologia demora resultado. Então, assim, a gente preconiza tratar até 10 dias. Não fica esperando o resultado de nada para tratar. Se a suspeita clínica é surdez súbita, a gente começa a tratar. E aguarda ele trazer os exames. Mas os exames são esses que a gente solicita. Exames complementares. Todos os casos de surdez súbita, feito o diagnóstico de surdez súbita, todos os casos solicitar ressonância. Todos os casos. Por quê? Porque pode ser tumor. Tá? Um tumorzinho que dá lá no vestíbulo coclear, que é o chimanoma, né? Que é um tumor benigno, mas que está lá no vestíbulo coclear, lá na parte vestibular, né? No 7º arco craniano. Então, esse tumorzinho ele pode estar crescendo e ter feito a surdez súbita. Então, o primeiro sintoma dele foi a surdez súbita. E aí, a gente tem que pedir ressonância para todos os casos, mesmo que o paciente melhore. Você fez o diagnóstico, tratou e voltou à função normal. Ressonância. Tem que fazer ressonância. Porque a gente tem tumor que ele esbarra no nervo auditivo, faz a perda. Ele cresce um pouquinho, ele muda a posição, a audição volta. Então ele está flutuando. E tem tumor ali. Ah, doutor, mas eu já melhorei 100%, a audiometria está normal, não tem nada. Tem que fazer ressonância. A gente solicita. Né? O diagnóstico diferencial com HIV, MNR, esclerose, cachumba, então, se o paciente tem surdez súbita, eu vou investigar algumas coisas ali. Tá? E às vezes ele tem alguma doença e nem sabe que tem. A gente vai investigar. Mas às vezes você investiga o uso de medicamento ototóxico, a gente pergunta. Então, assim, é um paciente que fez quimioterapia. Os quimioterápicos são muito ototóxicos. Pacientes que fazem hemodiálise também usam muito medicamento ototóxico. Alguns antibióticos, né? Você tem paciente assim, que fica na UTI, paciente jovem, sofreu acidente, ficou na UTI durante um mês, entubou, nananã. E aí, doutora, lá na UTI mesmo eu já percebi. Quando o médico falava comigo, eu já não estava escutando. Aí ele vem para você. Você faz a audiometria, ele tem perda para aparelho. Foi o quê? Algum medicamento ototóxico.
que eu posso falar para ele? Eu não tenho para falar assim, ó, esse fator é de melhor prognóstico, o senhor tem chance de voltar assim. Olha, esse aqui é de pior prognóstico, e você vai falar claramente, o paciente está te questionando. Eu vou melhorar, doutora? Eu falo, não sei. Mas tem alguns fatores que podem ser de melhor ou pior prognóstico que a gente sabe. Então, se esse paciente ele tem a perda auditiva leve ou moderada, até 45 decibéis, ele fala, olha, senhor, a sua perda não foi profunda, ela foi moderada, então a gente tem uma chance de se recuperar sim. Né? Uma audição contralateral preservada, uma surdez unilateral, ausência de vertigem, então também é um fator que fala de melhor prognóstico. Idades que não são os extremos, né? Um adulto jovem ali, ó, entre 16 e 45 anos, ele não é menor que 16 e nem maior que 45 anos. Paciente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos tem melhor prognóstico, a chance de recuperar é maior. Início precoce do tratamento, até 10 dias. Então, se ele chegou para mim com 3 dias de sintoma, 4 dias de sintoma, eu falo, a gente vai começar a tratar agora, a chance de recuperar é maior. Ele chega para mim com 15 dias de sintoma, 20 dias de sintoma, com 1 mês de sintoma, eu falo, a chance é muito pequena de recuperar. Né? Início precoce da recuperação do quadro, ou seja, até 2 semanas ele começa a falar, olha, parece que está melhorando. Então, já começou a repercutir melhor, né? Então, são os fatores de melhor prognóstico. Mas ele pode estar dentro disso aqui e não voltar à audição. Pode estar fora disso daqui e voltar à audição. Mas as chances são essas, né? Melhor prognóstico. O tratamento, o que eu faço? Tem melhoração espontâneas, parciais ou totais. Antiviral eu posso fazer? Posso, pensando na teoria viral. Então, assim, se ele estiver dentro daqueles 10 dias, chegou para mim com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias, até 5 dias, eu vou fazer antiviral para quê? Porque eu penso que pode ter sido uma infecção viral inaparente. Então, a gente faz o aciclovir, o velaciclovir, enfim, depende do meu paciente. Mas é um paciente que eu posso fazer um antiviral. Vários dilatadores, né, detoxifilina, AS, piracetano, para melhorar a vascularização ali da orelha interna, posso fazer também. Expansores plasmáticos, dextrano, posso fazer também. Câmera hiperbárica, hoje em dia é o mais preconizado. Oxigenar esse paciente, ofertar oxigênio 100%. Preconizado sim, mas a gente tem que conversar muito com o paciente da gente. Por quê? A gente pega lá no outubinho, o paciente que compra a câmera hiperbárica, eu nunca trabalho com câmera hiperbárica, você trabalhou? Eu nunca trabalhei. Silvério, você acha que peguei muito paciente que veio com parocal por causa da pressão de oxigênio. Aí eu fico assim, mas eu pego o paciente com surdez súbita e falo, cara, eu vou mandar ele para a câmera hiperbárica. Não é um tratamento barato, nem sempre o SUS pode, vai ficar demorando ali para conseguir, e ele pode fazer barotrauma. Olha só, o negócio já está com a surdez súbita, aí você vem com outra complicação. Assim, tudo é conversado, mas o que eles preconizam hoje é a hiperbárica. Tem esse protocolozinho aqui da USP, que é um protocolo que eu sigo. Se for até 5 dias, eu faço a dexametasona, pensando em edema e inflamação do nervo auditivo. Eu faço a ciclovir, pensando em teoria viral, a para melhorar a vascularização, e a vitamina A. Olha, a vitamina A para quê? Melhorar a vitalidade das células internas do ouvido? Talvez. Uma tentativa, tá? Na literatura a gente faz. Né? 6 a 30 dias, você já entende que a parte viral já era. Depende, não sei o que. Sabemos só se fica. Isso aí não é para. Tá. 6 a 30 dias já passou aquele delay de vírus. Então a gente já não faz o antiviral mais. Você faz a dexametasona, você faz a detoxifilina, mas a gente já não faz muito mais o ciclovir. Até 10 dias, até a 6 fazer. E depois de 30 dias, gente, depois de 30 dias não tem mais nada para fazer. Então, eu queria Só assim, já passou muito tempo e já passou mesmo. Então, assim, pode fazer
uma audiometria e uma surdez súbita. Então, surdez súbita, assim, tem pacientes que recuperam, tem pacientes que recuperam parcialmente, tem pacientes que não recuperam. Você fala que quando a gente tem a doença, a gente sabe falar dela plenamente. Você sente os sintomas, sabe? Mas o meu esposo, ele teve surdez súbita, isso que eu vou falar, né? Mas a história foi exatamente isso. Ele ligou, ele estava no Rio, ele falou, Vânia, eu acordei, meu ouvido chiando, como se fosse um rádio fora de sintonia. Eu falei, Alexandre, vai com o otorrino aí para olhar, né? Pode ser que seja uma cera, pode ser que seja alguma coisa, tem dor, não tem dor, não. Ele vai aí, não vou não, Vânia. Daqui a 2 dias eu estou em casa e aí você olha. Eu falei, pensei comigo, ok, estava grávida. Daí ele fala muito de mãe, o negócio não tá legal, parece que tá chorando assim. Aí eu falei, Alexandre, vai, mas eu falei, Ele ligou que ele aí chegou a noite. tem que proteger o rosto. Deixa eu fazer otoscopia pra gente ver, né? Não tem nada. Otoscopia normal. Eu falei, não tem nada de ouvido de cera, não tem nada de infecção. Amanhã de manhã a gente vai fazer uma audiometria. Quando ele foi fazer a audiometria, a foto que a minha amiga estava lá fazendo, ele na cabine, eu fico lá de fora olhando, né? Aí a Alessandra tá lá, 15 decibéis. A Alexandre lá dentro da cabine, né? Eu levanto essa mão e fez 20 decibéis, nada, 30 decibéis, 40 decibéis. Eu falei, Alessandra, você tá de brincadeira hoje? Ela falou, não. 50 decibéis. Aí o Alexandre. Pronto. Aí foi na outra frequência. Vou ter que aprender língua de cabeça, sinais. mas também isso, acompanhando. Tô acreditando nisso. E aí, ele não respondia. E eu falei, cara, diagnóstico, eu já fechei o diagnóstico ali, junto da fome. Só que eu fiquei muito mal, porque assim, grávida, sabe que meu marido parece uma orelha. Toda repercussão que você já sabe, eu falei, cara, sai o Alexandre da cabine feliz da vida, não sabe isso. Eu escutando tudo. Porque pra ele estava tudo bem. Só que ele tinha negócio de ele toca, e cara, isso vai fazer uma falta nesse moço. E não dá legal. Pra esse moço. Aí eu sentei com ele, mediquei ele, fiz corticoide, aspirina, vitamina, acidovir, fiz tudo para Alexandre e falei, vai tomar tudo isso. Aí eu fiz os efeitos colaterais dos medicamentos. Alexandre vai oscilar louco, ficou tudo vermelho, ele vai parar com isso, vai parar. E aí, a gente em casa, ele deitava o ouvido bom pra cá, o ouvido bom pra cá. Você pensa que depois que você tiver tantos anos de casado, você vai brigar com o moço. É e aí ele começou a perceber muitos efeitos daquilo. Ele ia pra rua, aí ele dava a mão e falava assim, engraçado, qualquer trecho na rua, muito barulho, assim, uns barulhos esquisitos. Aí foi um dia na igreja, ele vai, não consigo ficar aqui, por causa da bandinha. Ele não dá. Eu estou entendendo o processo, eu estou rezando, eu estou entendendo o processo, né? E aí a audição dele foi voltando lentamente e recuperou 100%. Mas não fez ressonância e nem outra audiometria. Para me mostrar. Casa de Ferreira. Mas recuperou. Ele canta, ele fala e ele é muito ligado em música, ele toca muito. E ele chegou até melhor que eu. E aí eu falo assim, recuperou. Mas ele não fez ressonância. Isso foi em 2018, 17, quando eu estava grávida do primeiro, né? Então, assim, acontece também dentro da casa da gente. Surdez súbita, né? Mas voltou, recuperou. Como eu tenho pacientes que não, já peguei paciente grávida, acontece muito na gestação, mas não sei por que também, talvez hormonal. Paciente grávida chega com um barrigão lá, e já não sei quando você fala isso, o paciente fica muito mal, cara, chora. É uma delícia, né? E aí os remédios para gestante? Não, nada. Não pode fazer nada. Né? Caminho. Nada.
inflamou. Pegando tudo, cartilagem, pericontos, pode acompanhar ou complicar infecções do conduto auditivo externo ou resultado de trauma acidental ou cirúrgico. Então, toda e qualquer cirurgia que manipular a orelha pode evoluir para pericondite. Paciente que opera otoplastia, paciente que opera qualquer cirurgia na orelha, manipulação cirúrgica pode evoluir para pericondite. Torna-se a orelha está inchada, endurecida e dolorosa a manipulação. A gente tem esse período de latência de 3 a 4 semanas. Então, assim, o paciente operou hoje, ele só vai reclamar daqui a um mês. Já só vai apresentar pericondite daqui a um mês. É normal essa evolução, entendeu? Então, uma evolução mais arrastada. Levou um trauma, depois de um tempo começou um dor, endurecimento da cartilagem, hiperemia. A etiologia bacteriana e normalmente é o quê? Pseudomonas, tá? O diagnóstico. Então a gente vai perguntar para o paciente: teve algum trauma nessa orelha? Perfurou um piercing? Fez alguma cirurgia, algum procedimento na orelha? Vai perguntar. Agora não, mas há aproximadamente um mês atrás, há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, né? Então, o uso recente de piercing na parte superior do pavilhão auricular tem elevada incidência de pericondite dessa região, porque agora todo mundo quer colocar pinco aqui, né? Não sei o que é isso, porque o negócio de colocar pinco é aqui, porque chegou a segurar. Que pode? É trauma. Rapaz, o Helder não para de falar, hein? Destruição da cartilagem e deformidade auricular. Então, toda pericondite pode evoluir com deformidade da orelha e fica deformada mesmo. No exame físico, você vai ter um pavilhão auricular com sinais de infecção, calor, dor, edema, dor, né? Aqueles sinais legítimos. E principalmente o lobo, ele não vai estar afetado. Ele fica ali direitinho e o resto tudo inflamado. O diagnóstico é ali, pericondite. Né? Então, a pele sobre a área afetada torna-se descamativa, crostas, descamações celulares. Isso é pericondite. O exame complementar, se não estiver melhorando o tratamento. Cultura e antibiograma das secreções, só se a gente não tiver um sucesso no tratamento. Porque, a princípio, você vai tratar o quê? Pseudomonas. Não está respondendo, aí você faz cultura. Paciente diabético tem que monitorar. A glicose tem que estar. Lembra que a gente falou da necrotizante, né? O tratamento: drenar e desvidar, curativo local, antibiótico oral e venoso, se necessário. Mas normalmente a gente associa o oral e o tópico. Venoso, se o paciente estiver com estado ruim, né? Isso tem que drenar. Drenar. Se tiver flutuação, se tiver criado flutuação ali, abscesso, tem que drenar, tá? Ó, aqui tem uma pacientinha que colocou piercing. Onde ela colocou piercing? Não é aqui que ela colocou? Aqui. O que aconteceu? Deixa as ideias de Começou a rico. ficar vermelho, inchado, As ideias mas de ela rico. não